pessoal, o vídeo de hoje é sobre uma novela do Cervantes chamado Novela do Casamento Enganoso. É uma novela bem curtinha que tem nesse livro aqui, se chama Novelas Exemplares do Cervantes. Esse livro aqui é da Kozak Naif, então não sei se vocês encontram ali com uma certa facilidade, porque a editora fechou, tá? Mas é um livro muito, muito bonito. E o conto que eu li foi esse daqui, ó, Novela do Casamento Enganoso. Ele é um conto bem curtinho, só que eu tive uma surpresa, gente. Tive uma grande surpresa ao terminar de ler esse conto. A novela conta a história de um soldado chamado Alferes Campuzano. Ele acaba de sair de um hospital por conta de uma sífilis e no meio ali do caminho ele encontra um amigo, um antigo amigo. Esse amigo ele se chama Peralta. E o Peralta acaba ali, né, olhando pra ele, vendo que o rapaz tá bem pálido, dá pra perceber que ele realmente está bem doente. E conversa vai, conversa vem, e o Campuzano acaba, né, comentando com o Peralta que eles se casaram com uma mulher pelo qual ele não deveria ter se casado. Enquanto eles estão conversando ali, o Campuzano fala que precisa ir embora e que um dia ele conta todas as desgraças de sua vida ao amigo. E o Peralta diz o seguinte: por que você não fica na minha pousada? Eu tenho uma pousada, vamos para a minha pousada. E o Campuzano acaba aceitando, então eles acabam passando numa missa, eles foram assistir uma missa, e depois eles foram para essa pousada e ali o Campuzano acaba contando todas as suas desgraças para Peralta. E o Campuzano começa a contar que um dia ele encontrou com um amigo, né, chamado Capitão de Herrera, e eles foram para uma pousada, né? Estavam acho que no bar de uma pousada, enfim. E entram duas moças, né? Muito bonitas, acompanhada das duas criadas e tal. E conversa vai, conversa vem. O Campuzano acaba se interessando por uma delas. E o Campuzano começou a frequentar a casa dessa mulher. Ela tinha ali mais ou menos uns 30 anos de idade. E foram 4 dias consecutivos frequentando a casa dessa dama. E assim, somente conversando mesmo com ela. O nome dessa mulher é Dona Estefânia. E assim, ela praticamente implorou para o Campuzano se casar com ela, né? Depois de umas conversas e tal. Porque ela tinha cometido muitos pecados no passado dela e que que ela gostaria de ter um marido, enfim, ter uma vida de casada, de uma mulher normal como outras, né? Qualquer outra mulher. E o Campuzano, ele não pensou muito bem, né? Ele aceitou o pedido da moça, se casou com ela. Ela tinha alguns móveis na casa que eram valiosos, transformou aqueles móveis em dinheiro, porque ele também não tinha muita coisa, e se casaram. Foram se passando alguns meses. Eles estavam vivendo assim o casamento mar de rosas, estava tudo bem, tudo tranquilo, até que um dia chega na casa os verdadeiros patrões da casa, ou seja, a Dona Estefânia não era a dona da casa, ela não era a patroa. E isso foi um choque para o Campuzano. A questão era, existia um problema de bens entre a dona daquela casa e a Dona Estefânia, por isso que ocorreu essa divergência. Então a Estefânia com o Campuzano foram para uma casa de uma amiga da Estefânia, eles ficaram hospedados nessa casa durante 6 dias, brigando, e até que um dia que a Estefânia não estava em casa, essa amiga chegou nele e falou: olha, aquela casa não é da Estefânia. Aquela casa é da dona Clementina, ou Clementa, enfim, esqueci o nome da mulher. A casa realmente é dela, a Estefânia não tem absolutamente nada a ver com ela. E ele ficou tão nervoso, que chegou ali um momento, né, depois que você termina de ler essa parte, ele ficou tão nervoso que chegou um momento que ele agradece o anjo da guarda dele por ter protegido, porque ele realmente ficou com vontade de matar a Estefânia. Então ele foi pra igreja e rezou muito para não cometer assim, nenhuma loucura. E quando ele retornou para casa, o que aconteceu? Estefânia fugiu e levou a mala dele, né? Algumas coisas que estavam na mala dele, incluindo um porta-joia com algumas joias que até então eram valiosas, né? Que eram do Campuzano. Ela levou embora e desapareceu. Só que a história vai, a história vem, você descobre que ambos são farinha do mesmo saco. É exatamente essa expressão que o Cervantes utiliza na história, né? Porque essas joias, na verdade, não eram verdadeiras, eram falsas. Então ele também estava ali, né, tramando algumas coisas. Então, digamos que ambos, né, estavam juntos. E depois disso, o Campuzano acabou ficando muito doente, ele foi ficando doente.
teve que ficar no hospital e ali ele descobriu que ele estava com sífilis, que na época, na verdade, se chamava peladura, porque caía todos os pelos do corpo, caiu barba, cabelo, tudo. E, então nessa época eles não tinham, né, o nome como sífilis, né? Você tem muitas notas de rodapé aqui, então tá bem escrito que na verdade era uma sífilis, que óbvio que ele pegou, né, da esposa. E aí ele ficou internado naquele hospital. Só que aí vem uma outra história, que acontecem umas coisas estranhas nesse hospital. E nessa conversa com esse capitão de Herrera, né, isso tudo ele contando pro amigo Peralta, ele comenta sobre se ele conhecia aquela história do Andaluzia. Parece que são dois homens, parece que são dois monges, que um se chama Cipião e o outro Berganza. E que eles andam, né, tem toda uma história sobre eles, que eles andam com os cachorros e tal. E ali ele começa a contar pro Herrera que enquanto ele estava ali no hospital, nessa maca, esses dois caras apareceram, tal, e ele escutou os dois cachorros conversando, gente, os dois cachorros conversando. Até então, tanto você leitor quanto o Herrera achou que ele, né, estivesse maluco e tal, delirando por causa da febre e tal. Só que não, gente, ele não estava delirando. E eu naquela curiosidade, né, de saber que história é essa, né, desses dois cachorros conversando e tal, eis que eu tenho uma surpresa, né, porque assim que você termina esse conto, que não te diz absolutamente nada, né, sobre o que eram esses cães, aí vem uma outra novela que se chama Novela e Coloque o que houve entre Cipião e Berganza, que são esses dois personagens. Então digamos que isso aqui é uma continuação, que eu não li ainda, né? Enfim, ficará para os próximos vídeos aqui do canal. Então eu também não sei, gente, do que se tratava essa história, porque digamos que a história da esposa fechou, entre aspas, eu acho, porque assim, o Herrera comenta com ele, então você nunca mais encontrou com essa mulher e tal, porque assim, eles falam que eles são farinha do mesmo saco, mas que ambos se gostam. E eles sim tiveram alguns encontros, tá? Mas isso não fica muito claro, então eu não sei se isso tem uma continuação, se não tem, enfim. Eu irei ler esse outro conto, depois eu venho aqui e conto pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o joinha de vocês, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!